Muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um programa Manhã Viva. E hoje vamos ter a oportunidade de descobrir um pouco mais sobre um dos movimentos da nossa Igreja, o Renovamento Carismático Católico. Para nos falar deste tema, vai estar connosco o assistente eclesiástico deste movimento. Estiveram já no nosso programa alguns elementos da equipa nacional, mas é a primeira vez que recebemos neste programa o Padre Nuno Antunes, o assistente eclesiástico do movimento. Desde já, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo vosso convite e muito bom dia a todos aqueles que possam estar a assistir a este programa. É de facto a primeira vez que venho a este programa ou a outro programa qualquer. Da Canção Nova, pelo menos. É uma estreia. É mesmo, portanto. E agradeço o convite, na medida em que aquilo que pudermos aqui partilhar e falar um bocadinho possa ser útil para as pessoas compreenderem, entenderem, aproximarem-se um pouco da realidade do renovamento carismático católico. Tenho a certeza que sim. Em Portugal nós não dizemos o assistente eclesiástico, dizemos o assistente nacional para o renovamento, os assistentes diocesanos, mas o significado é o mesmo. O significado é o mesmo. Alguém que foi convocado ou chamado, claro que sim, pelo bispo diocesano ou pela Conferência Episcopal, neste caso para a assistência nacional, para estar, lá está, a assistir este caminho do renovamento, que é um caminho laical, profundamente laical, mas também feito com um olhar atento, lá está, neste caso de um pastor representando a Conferência Episcopal e apoiando em tudo o que for necessário o caminho que o renovamento vai fazendo. Isso mesmo. Já vamos saber mais, não é? Sobre o Padre Nuno e também sobre o renovamento, mas aproveito este início de programa para citar uma frase proferida pelo Papa Francisco na missa de Pentecostes no dia 31 de maio de 2020, em que ele diz assim: "O Espírito vem a nós, com todas as nossas diversidades e misérias, para nos dizer que temos um só e mesmo Senhor, Jesus, e um só e mesmo Pai. Por isso, somos irmãos e irmãs. Partamos daqui. Olhemos a Igreja como faz o Espírito, não como faz o mundo. O mundo vê-nos de direita e de esquerda, com esta ideologia, com aquela outra. O Espírito vê-nos do Pai e de Jesus. O mundo vê conservadores e progressistas. O Espírito vê filhos de Deus. O olhar do mundo vê estruturas que se devem tornar mais eficientes. O olhar espiritual vê irmãos e irmãs implorando a misericórdia. O Espírito ama-nos e conhece o lugar de cada um no todo. Para ele não somos papelinhos coloridos levados pelo vento, mas ladrilhos insubstituíveis do seu mosaico." Então, Padre Nuno, depois desta profunda reflexão do Papa, eu convidava-o para iniciar o nosso programa com uma habitual oração, não é? Uma oração da manhã, sim. Exatamente. Então, podíamos pôr de pé, não sei se é conveniente, se calhar não. Deixamos-nos estar em então, é como quiser. Não, podemos estar em cima. Como quiser. Que o Senhor, então, venha nesta manhã assistir-nos na sua bondade e na força do seu Espírito. Ele que em cada dia nos quer renovar e quer reiniciar a sua história de amor connosco, possa verdadeiramente vir tocar os nossos corações, participar e abrir o nosso coração a uma intimidade cada vez maior com Ele, para que este dia possa ser um dia pleno e cheio da sua graça. Invocamos o seu Santo Espírito, pedindo-lhe que Ele seja a revelação desse amor misericordioso do Pai, que nos conforta, que nos consola, que nos renova, que nos acrescenta e que nos faz também aspirar a sermos testemunhas desse amor e dessa grandeza, dessa bênção de felicidade com que nos visita em cada dia. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, antes de falarmos sobre o renovamento
carismático católico, que é sempre importante esclarecer as pessoas. Vou pedir-lhe que fale um pouco de si, não é? Quem é natural de onde, de que local do país, que diocese está neste momento, há quantos anos é sacerdote, enfim, essa realidade eu vou que falando, de si. eu posso ir falando e depois vai-me... Olha, e já agora este pormenor, já sim, que claro assim, se calhar. sim. Vamos lá. Eu chamo-me Nuno e sou natural da cidade do Porto. Eu nasci na cidade do Porto, na maternidade de Júlio Diniz, que é a maternidade onde nasceram muitas pessoas da Zona Norte, que aqui há... Eu tenho 52 anos, portanto aqui há 50 anos era o lugar onde toda a gente nascia. Nasci na cidade do Porto, na freguesia de Massareles, fui crescendo no bairro social do Bom Sucesso, portanto, que era um bairro social ali, pertinho do Mercado Bom Sucesso. Foi aí que fiz a minha experiência de infância, de adolescência, de juventude. Depois entrei para o seminário para mais ou menos por volta dos 12 anos. Fiz o caminho no seminário menor, o caminho no seminário, na altura dizíamos o seminário médio, o seminário intermédio, depois o seminário maior do Porto, na sede do Porto. Mas por algum chamamento? Ou essa é uma história muito gira que eu até vou aproveitar, uma vez que estou aqui na Canção Nova, vou aproveitar para contar, porque isso depois pode ter algum reflexo, porque eu gostava muito de um dia poder abraçar uma pessoa que é muito importante na minha vocação e que tem tudo a ver com a Canção Nova. Oh. Com a Canção Nova, indiretamente, tem a ver com o caminho do Brasil, que é o Padre Zezinho, o jesuíta. Ele está intimamente ligado à minha vocação, eu vou já dizer porquê. Mas estava a dizer, então, pronto, nasci ali, frequentei seminários e fui ordenado em 1996, portanto, sou padre há 25 anos, vão fazer 26 ou 27 anos. Mas foi para o seminário não porque te sentisse, ou já sentia algo muito específico? Podemos começar nisso, então. Chamamento. Muito bem. Como é que surgiu a sua vocação? Nesse ambiente da minha família e do meu lar, na Boa Vista, portanto, ali eu tinha uma tia, que era a minha tia Maria, que tinha estado uns anos no Brasil, como empregada de servir, a servir na casa de uns senhores que eram do norte de Portugal e que tinham família no Brasil. Ela foi para o Brasil servir a esses senhores e quando regressou, pouco tempo depois de regressar, fomos falando, eu ia falando, e a certa altura ela levava umas cassetes de música, que eram com as músicas do Padre Zezinho. Estamos a falar, portanto, 71, 73, 74, eu teria 4, 5 anos, quando surgiram essas cassetes do Padre Zezinho lá em casa. E então, não sei se as pessoas mais novas sabem que é uma cassete, mas pronto, as mais velhas, se calhar as que nos estão a ouvir. As que nos estão a ouvir sabem muito bem o que é uma cassete. Portanto, então eu tinha lá um gravador pequenino, que ainda nem sequer era em estéreo, era só em mono, e então eu punha a cassete todos os dias de manhã, eu não me lembro bem, é o que a minha mãe me conta, e então havia aquela cassete em particular do Padre Zezinho, para trás, para a frente, para o lado, e andava para trás, depois vinha outra vez a música, e aprendia aquelas músicas todas do Padre Zezinho, de cor e salteado, portanto. E a partir de certa altura, aos 4, 5 anos, diz a minha mãe, eu não me lembro bem dessa fase, diz a minha mãe que eu lhe dizia, eu quando for grande eu quero ser padre e músico. Era assim mesmo, portanto, e era a ideia do Padre Zezinho, que na capa da cassete aparecia com uma viola pousada assim aos pés, e ele lá estava, ainda era jovem, eu vi-o no outro dia na televisão quando foi o funeral do Monsenhor Jonas Habib, ele estava lá e vi a homenagem que ele fez, e foi giro, porque, pronto, bem à memória de todas essas coisas, ele era novo, então, ao ouvir o Padre Zezinho, surgiu esse chamamento interior, pela música e pelo ministério dele, sem ele saber, nem ele imaginar, por isso é que eu gostava de um dia o encontrar, claro. E dizer, olha, se eu hoje estou aqui, é exatamente porque ouvi as suas músicas, ouvi a mensagem das suas músicas e isso me cativou profundamente. Evidentemente que eu era uma criança, depois com 9 anos, pelos vistos numa redação, contava ao meu pároco e ao meu professor, eu escrevi que queria ser padre quando fosse mais velho, na 4ª classe, depois comecei a frequentar, portanto, o pré-seminário na Diocese do Porto, o seminário menor e fui por aí fora. Fui fazendo o meu caminho.
até num momento muito decisivo, muito mais tarde, tomar a decisão de ser padre. Isso não se toma isso na infância, nem se decide isso na infância. Foi muito mais tarde, já muito perto do final do curso, ou já quase com o curso terminado. Porque a certa altura a grande questão era, porquê ser padre? Claro. O que é que tu vais fazer de diferente que não possas fazer enquanto leigo ou enquanto diácono, ou tanto faz? Porque é que vais ser padre? Qual é o sentido do teu sacerdócio? Não é? Estamos a sair dos anos 80, a iniciar a década de 90, portanto, muita efervescência, a minha juventude também a falar, muitos projetos, muitas ideias, porquê ser padre? E essa foi uma resposta muito difícil de encontrar, muitíssimo difícil de encontrar, e penso que... Mas encontrou. E encontrei, vou já dizê-la, porque eu acho que isso também pode ajudar quer os seminaristas, quer quem anda à procura da vocação, porque às vezes anda erradamente à procura do sentido do seu sacerdócio, não é? Vou ser padre para servir os outros, mas isso eu posso servir numa determinada... em todos os lugares, sendo padre ou não sendo padre, exercendo bem a minha profissão, exercendo bem a minha vida, sendo uma pessoa comprometida, portanto, a dimensão de serviço não vale. Vou amar muito o povo de Deus, quer dizer, eu posso amar o povo de Deus sendo o que for. Porque, portanto, e o que eu descobri, o que o Senhor me revelou, eu acho que é mais por aí. O sentido da minha vocação, o sentido do meu ministério, teve a ver com a possibilidade de me aproximar das pessoas como uma presença da misericórdia de Deus. E eu aprendi isso numa carta que eu li do bispo Dom António Ferreira Gomes, que foi bispo do Porto, na altura do Salazar e na altura em que ele reivindicou bastante, portanto, os direitos e as liberdades das pessoas que não estavam a ser cumpridas durante a ditadura. E a certa altura, numa das cartas a um jovem padre, bastante revolucionário, ele diz-lhe, olha que, pronto, se calhar não é preciso tanta revolução, mas é preciso mais este equilíbrio, o sentido do teu ministério é exatamente seres um anunciador da misericórdia de Deus. E, de facto, se não for por aqui, eu acho que não temos grande sentido para o nosso sacerdócio. Claro. Nós temos que ser dispensadores da misericórdia, nós temos que estar próximos das pessoas, levando uma mensagem do amor e da misericórdia de Deus para elas. E aí, então, o sacramento da reconciliação, o acompanhamento espiritual, no sentido desta partilha de um coração disponível para fazer a experiência de amar e ser amado por Deus, isso aqui, então, é que fez, de facto, um bocado de luz na minha vida e diz, olha, se calhar há pouca gente que esteja a falar disto, se calhar é uma missão assim muito, muito concreta que tu podes... E é aí que te podes levar e que tu podes fazer um serviço à humanidade ou um serviço ao homem. E aí é que se centra... E aí é que disse, olha, assim, vai ser. O seu sacerdócio, vai ser. Que no fundo acaba por ser uma linha condutora para os desafios que o sacerdócio hoje vive na atualidade. Não tem outro. Sim. Depois nós podemos pensar o sacerdócio como... Pronto, e anda aí muito pensamento sobre isso, não é? Muita ideia sobre isso, e, como uma instância de poder, ou como uma visualização, ou como um palco para demonstrarmos as nossas capacidades de excelentes, um palco mesmo, objetivamente falando, não é? E acho que não. Esses lugares podem estar ocupados por outras pessoas que são muito mais competentes que qualquer padre para fazer uma imensidade de coisas, não é? O nosso palco, entre aspas, e já é um palco, bem pensadas as coisas, é o presbitério, é o altar, e aí é que se calhar nós temos de estar muito mais focados e concentrados para continuar a deixar escorrer a misericórdia de Deus para o povo de Deus. Então, relativamente ao renovamento... Os outros palcos, alguém que os ocupe, sejam eles quais forem. Bom. Renovamento carismático católico, o que é que nos pode dizer acerca deste movimento no mundo, da sua chegada a Portugal, o que é que nos poderia dizer? Podemos falar um bocadinho sobre a história da minha chegada ao renovamento? Claro. Já agora, pode. Porque eu não conhecia o renovamento, não sabia o que era, fiz imensos anos de formação e de sacerdócio sem conhecer o renovamento, e o renovamento entrou na minha vida. Isto tem algum interesse, não é? Porque nós às vezes olhamos para o renovamento assim como um bichinho estranho,
E quando eu digo isto, estou mesmo a pensar, não é? Porque a maior parte dos sacerdotes não sabem o que é o renovamento. A maior parte dos senhores bispos não sabem o que é o renovamento. Não sabem mesmo. Tenho umas ideias. O Papa Francisco foi honesto, que há uns anos atrás, que ele disse, eu também não sabia o que era, quando eu olhava para aquilo parecia-me uma escola de samba. Foi o Papa Francisco que disse. Aquilo era uma escola de samba, portanto, eu não gostava nada e tal. Mas depois, quando conheceu, quando presenciou, quando se imiscuiu, ele começou a perceber e começou a amar, porque neste momento o Papa Francisco tem um apreço muito grande pelo renovamento e isso é muito bom. Bom, mas eu também era assim, eu era desses que olhava para o renovamento assim, lá, o que é isto? O que é que eles estão aqui a fazer? O que é que eles mas se estão calhar aqui? aquela raiz lá da revolução, daquilo que leu sobre aquele sacerdote, A leste, que o levou o renovamento à ação transformadora do renovamento. Não é verdade, não é verdade. Eu vim para o renovamento por obediência. Sim. Eu fui paroquiar em vários lugares, percorri a diocese na zona da Serra da Freita, de Montemuro, em Arouca, a diocese do Porto. E depois estive na zona de Felgueiras, que é uma zona ligada ao trabalho e à indústria, não é? Que são terras absolutamente fantásticas, não é? Quer Arouca, quer Felgueiras. São terras de excelência no nosso panorama, são terras onde de facto se vive e se experimenta quer a vida social, quer a vida de igreja, a vida de comunidade, de uma forma muito intensa. E depois vim para o Porto. E quando cheguei ao Porto, portanto, isto não vai há muito tempo, vai há 10 anos atrás, portanto, só quando eu cheguei ao Porto é que eu conheci o renovamento. Pois, não foi assim, isto não nasceu nada comigo, não tinha nada a ver. Olhava de lado e olhava assim um bocado, pronto, o que é que se passa aqui? Bom, não era de todo o meu caminho, antes pelo contrário, até era um bocadinho mais integrista e mais não sei o quê, mas, para chegar ao renovamento, portanto, o renovamento surge então porque houve necessidade de substituir o assistente diocesano, portanto, na nossa diocese do Porto. No momento da transição em que o Dom Manuel Clemente sai para Lisboa e antes de chegar o Dom António Francisco à diocese do Porto, ficamos sob a administração diocesana do Sr. Dom Pio Alves. E o Sr. Dom Pio Alves, eu tinha acabado de chegar ao Porto, portanto ele disse, olha, nós precisamos de um assistente diocesano para o renovamento católico, e eu, carismático, católico, e eu, olha, está bem que precisa, mas eu não me conheço, não sei o que é, não faz mal. Depois falamos um outro pensamento sobre o que ele achava e o que seria importante trabalhar, e muito bem, trabalhar, continuar essa dinâmica, porque ele sabia mais do que eu em relação ao renovamento, evidentemente. E pronto, e depois, então a minha entrada foi assim, portanto não vai há muito tempo, eu entrei, se não me engano muito, portanto eu entrei para o renovamento em janeiro de 2014, portanto ainda não fez 10 anos. Entretanto, depois fiquei como assistente diocesano e depois a Conferência Episcopal fez o seu caminho e convidou-me para assistente nacional. Uhum. Portanto, e a partir daí é que eu tive que fazer muito trabalho de casa, no sentido de conhecer renovamento, no sentido de perceber que caminho era este, que encontro era este, que graça era esta, e acho que foi um trabalho interessantíssimo que fomos fazendo e que tanto quanto me é possível, e aquelas pessoas que já estão há muitos anos no renovamento me dizem, acho que está a ser um trabalho interessante e que as pessoas também estão a aproveitar. E para clarificar um pouco sobre o renovamento, então, o que é que nos pode dizer acerca do renovamento no mundo, na sua chegada a Portugal? Sabemos que teve uma importância, o Concílio, não é? O Concílio Vaticano II, para a implementação e proliferação do movimento foi muito importante, essa data. O que é que nos pode esclarecer? Esclarecer quem está lá em casa. O caminho, ver se eu me cito um bocadinho, porque assim, porque o caminho a linguagem do renovamento carismático, que é uma linguagem muito específica,
em que nós, portanto, procuramos, de facto, encaminhar o nosso coração, a nossa experiência de intimidade com Deus, para que o Espírito Santo se possa manifestar de uma forma muito viva, muito intensa e possa revelar-se interiormente e efusivamente aos nossos corações. Portanto, isto não é uma novidade enquanto renovamento carismático católico, enquanto a Igreja Católica faz este caminho ao encontro do renovamento, objetivamente ao encontro do Espírito Santo, mas o Espírito Santo já pairava sobre o mundo e já fazia acontecer a sua presença, esta experiência assim concreta que nós reivindicamos para o renovamento, e bem, não é, que nós dizemos isto é próprio do renovamento, isso já acontecia nas igrejas protestantes, nas igrejas evangélicas, por aí fora. Portanto, e então, o renovamento, ou esta manifestação fortíssima do Espírito que acontece, portanto, isto tem a ver também, não é, com o homem na busca do âmago do seu ser, da profundidade do seu ser. E isto é difícil de explicar, porque a gente pode dizer assim, o renovamento começou no concílio, porque houve uma abertura da Igreja. É verdade, mas o Espírito Santo já vivia e já atuava no mundo. Portanto, e este momento, não é? Este momento da explosão, digamos assim, ou dessa manifestação mais profunda da força de Deus no Espírito, no seu Espírito no Vaticano II, sim, é verdade, mas em termos da Igreja Católica, por exemplo, não é? A consagração do século XX feita pelo Papa Leão XIII, no ano de 1900, ou na passagem do ano de 1900 para 1901, não é? Quer dizer, já foi feita ao Espírito Santo. Portanto, que o século XX seja o século do Espírito Santo, que o século XX possa ser possa ter uma marca muito forte do Espírito Santo a atuar na Igreja. Portanto, já havia, e foi-se acrescentando, esse desejo, esse anseio que houvesse uma manifestação profunda, intensa do Espírito Santo na vida da Igreja. E foi, de alguma maneira, reclamada, pedida, já pelo Papa Leão XIII, e depois, ao longo, até chegarmos ao Concílio Vaticano II, já havia muita vontade e muito desejo que, de facto, no século XX houvesse na Igreja uma força, uma dinâmica que fosse marcada pelo Espírito Santo de Deus. E isso depois acontece, naquele momento, um pouco antes do Vaticano II, nas experiências que nós dizemos, foi nas universidades dos Estados Unidos, os professores universitários e depois os grupos de alunos que se juntaram para fazer uma experiência mais profunda da sua fé. Foi, de facto, é aí que nós dizemos, sim senhor, de alguma maneira nasce aí o renovamento carismático católico, mas ele nasce, ou ele já estava a acontecer, portanto, esse anseio, essa ânsia da Igreja para que o Espírito Santo a visitasse de um modo intenso e profundo, já estava a ser de alguma maneira pedido, reclamado há muitos anos para a Igreja. E, portanto, e quando nós pedimos com muita convicção, o nosso Deus deixa-se convencer e derrama-se mesmo sobre nós. E isso assim aconteceu. Padre Nuno, rapidamente chegamos ao fim da primeira parte. Pois é. Mas esta conversa ainda tinha aqui um paninho para algumas mangas. Pois é, são os nossos compromissos. Sim, tranquilo. Mas temos toda uma segunda parte para revelar mais acerca do que é o Espírito Santo, esta ação transformadora na Igreja, não é? Se pudermos, isso nos ajuda, não é fácil. Sim. Até já, fique desse lado, esperamos por si. Muito bem-vindos a esta segunda parte do programa Manhã Viva. Estamos a falar sobre o renovamento carismático católico e está connosco o Padre Nuno Antunes, então, para também nos falar acerca deste movimento da Igreja, que é a renovação, não é? A renovação no Espírito Santo. O que é isto, não é? Estávamos a falar
dessa ação transformadora de que o Espírito Santo já vinha a atuar para que este movimento se manifestasse na Igreja? Objetivamente, a gente dizer assim, o renovamento, o que é o renovamento? É complicado, porque o renovamento depois tem várias expressões carismáticas, lá está, cada grupo, às vezes até individualmente, há expressões, há manifestações do Espírito, como bem lhe apraz. Portanto, é uma questão de abrirmos o coração e depois você faz o resto. Mas o renovamento em si, e até é giro aflorarmos esta questão, porque, por exemplo, dizemos assim, o renovamento é um movimento. Isto, em muitas pessoas, cria logo uma confusão muito grande, porque dizem assim, não, isto não é um movimento, isto é uma corrente de graça. O Espírito Santo atua onde quer, como quer. Portanto, até porque nós não temos fundador. Quem fundou o Espírito... Não há aqui um fundador. O Espírito Santo está para onde quer, está uma corrente de graça. Certo, mas dizermos que é um movimento, não estamos a cometer nenhuma heresia, nem estamos a fazer nenhum mal. Estamos a dizer, é um caminho na Igreja que agrega e congrega todas as dimensões e todas as dimensões do povo de Deus, em todas as suas expressões, o povo de Deus, os sacerdotes, os religiosos, de todos os lugares, de todas as raças, de todas as condições sociais, que se sentem tocados, atraídos, inflamados pelo gosto e pelo gozo de viverem, e aqui entra então o que é um bocado específico do renovamento, de viverem a sua espiritualidade, a sua dimensão orante, de uma forma, como é dizer, animada, cheia de alma, cheia de ânimo, cheia de vibração, cheia de alegria, cheia de entusiasmo. Portanto, mas às vezes as pessoas assustam-se, não é? Temos a oração em línguas nesses momentos de espiritualidade próprio do renovamento. Bom, o que é que nos poderia dizer acerca disso? Da oração em línguas. A oração em línguas precisa, entre aspas, o renovamento só tem 50 anos. Portanto, e nós precisamos continuar a construir a teologia do renovamento. Precisamos continuar a trabalhar a nossa inteligência para tentarmos perceber as manifestações do Espírito Santo de Deus no nosso mundo e na nossa vida, portanto, e no nosso renovamento. É algo que tem que brotar da espontaneidade do nosso coração. Não é? Que não é propriamente, lá está, do meu entendimento, para ser uma expressão verdadeira daquilo que o Espírito Santo está a atuar em mim, está a mexer dentro de mim. E que a certa altura, porque eu já não sei o que dizer, na minha gratidão ou no meu louvor, obrigado Senhor, amo-te muito, quero-te muito bem, então eu posso dizer, olha, não sei o que mais dizer, fico calado, olha, não sei o que mais dizer, estou a chorar, olha, não sei o que mais dizer, vou deixar aqui um grito da minha alegria. Precisa ser trabalhado, refletido, meditado, porque não é grave se as pessoas não souberem rezar em línguas ou cantar em línguas. Não é nada grave. Não é por aí que passa o renovamento. Não é obrigatório. Não é por aí que passa o renovamento. Não é um dom obrigatório para todos. Não é neste movimento. O renovamento passa por aquilo que o Papa Francisco ensinou no Jubileu do Renovamento em Roma em 2017. Não há muito tempo. Então o renovamento tinha que ser uma expressão de unidade, renovamento carismático, caminha para a unidade. Não deixes que ande aqui gente a estragar o que o Espírito Santo faz, dizendo-se possuído pela força do Espírito, especialmente carismático, e fora, e a tirar tudo para o lado, sem ligar nada e sem ouvir nada nem ninguém, a trabalhar absolutamente no seu isolamento. O Papa diz, não, unidade, vamos caminhar juntos. Depois diz o Papa, precisamos de louvar o Senhor. E o Papa usa uma expressão, como David dançava à volta da arca. Sim, e eu acrescentei ao pensamento do Papa aquilo que Jesus dizia na entrada em Jerusalém. Ok, vós não aclamais o Senhor que vem, estas pedras vão aclamar. Portanto, o renovamento tem que ser mesmo expressão da alegria, tem que ser mesmo expressão do louvor. Expressão da festa de Deus, da Páscoa do Senhor connosco, que o mundo precisa. E depois, e o mais importante de tudo, que nos abre as portas que não acaba mais, e nós às vezes esquecemos isso,
o serviço ao homem, dizia o Papa Francisco. Se nós não estivermos atentos às necessidades do irmão, o que é que lhe vamos falar do Espírito Santo? O que é que vamos falar em línguas? O que é que vamos falar do Espírito Santo que nos visita? O que é que isso nos interessa? Se nós não damos a mão, se nós não atendemos à necessidade daquele que está ao nosso lado. Portanto, renovamento tem que servir o irmão, tem que estar atento às necessidades do homem, ao serviço do mais simples, do mais frágil, do mais pobre. E esta será a diferença do renovamento. E este filão, entre aspas, né? Este é o filão do renovamento, é o filão do Evangelho. E é o serviço, é o filão da Igreja. É o serviço de trazer esses irmãos para que possam experimentar dessa espiritualidade, completamente, não é? E experimentar dessa efusão que nos transforma, não é? Essa efusão do Espírito Santo. Muito bem. Não é? O que é que poderia nos dizer dessa efusão do Espírito Santo? A efusão do Espírito Santo, porque isto também tem a ver com o Papa Francisco disse, porque o Papa Francisco disse assim: atenção, caríssimos, eu quero que todos possam ter acesso, possam, de alguma maneira, vocês têm que ser divulgadores dessa cultura de Pentecostes, vocês têm que ser divulgadores da efusão do Espírito Santo, batizar as pessoas no Espírito. Objetivamente, o que é que se trata? Em síntese, assim, muito sintética, a dizer assim: não te esqueças que foste batizado. Reaviva o dom do Espírito Santo que há em ti. E, objetivamente, é isso que a efusão do Espírito Santo pretende fazer, é dizer assim: meu caro, minha cara, tu foste batizado, vais pensar, reflete, abre o teu coração ao Espírito Santo que quer de facto vivificar-te, transformar-te, tu que vives uma vida... mais ou menos. Uma vida normalizada, o Espírito Santo quer fazer mais e precisa de ti para fazer mais, em ti e nos outros. Então vem. Então deixa-te levar pelo Espírito. Pronto, e depois fazemos os seminários de vida nova no Espírito. No fundo, um aprofundamento das dimensões, se calhar mais simples, mas que precisamos redescobrir e descobrir constantemente na nossa fé. E depois rezamos pelas pessoas, dizemos: olha, Senhor, derrama o teu Espírito sobre esta pessoa que se colocou à tua disposição para vir fazer parte e para continuar a fazer caminho contigo, para continuar a ser no mundo testemunha da tua ressurreição. E às vezes tua vida. E às vezes num movimento, acredito que cheguem pessoas, mesmo a esses seminários ou aos movimentos, aos grupos... Claro, aos grupos de oração. Que, a essência do renovamento são grupos de oração. Sim, sim, sim. Não são estruturas. Sim, sim, sim. Grupos de oração. Às vezes vivemos preocupados com as estruturas, sim, sim. Mas o renovamento não são estruturas. Exatamente. São grupos de oração que depois precisam estar estruturados. E onde chegam pessoas que muitas vezes nem os sacramentos têm, mas que... Zero, claro. Que lá está. E quem dera que chegassem muitas mais. Porque também às vezes há um erro no renovamento. Querem beber da graça. Há um erro no renovamento, às vezes, não é? Dizer assim: vamos levar o renovamento, vamos. Mas vamos levar o renovamento ao Sr. Manuel, à Sra. Maria, à Sra. Ana, que já pertence a um grupo, que já está integrada na igreja, que já faz parte. Não, o renovamento tem que ser uma dinâmica que trabalha e que busca e que está empenhada em ir à procura das periferias, como diz o Papa Francisco. Às pessoas que não estão, às pessoas que não vêm. Porquê? Porque tem todas as dinâmicas possíveis e imaginárias, como nenhum outro grupo, né? Quer o canto, quer a dança, quer a alegria, quer o movimento, quer o encontro, quer a formação, para que as pessoas se sintam atraídas e se sintam: de facto, num grupo assim eu quero participar, num grupo que me acolhe, num grupo que me trata bem, num grupo que se preocupa pessoalmente comigo, que está atento à minha necessidade pessoal. Olha que bom, é aqui eu quero estar. Portanto, e os grupos de oração são fundamentais nisto. E a graça entra de uma forma em que o Espírito Santo acaba por haver, por isso é que tantas vezes fala: tantas conversões ou tantas mudanças de vida. Claro, tantas mudanças de vida, é verdade. E dizemos assim: pois os grupos são perfeitos. Evidentemente que não, pois há muitos limites, são próprios da nossa condição humana. Podíamos ir muito mais além, podíamos, mas queremos caminhar e de alguma maneira a única coisa que nós precisamos dizer é: vamos continuar a caminhar, precisamos de continuar a caminhar. E não há, porque esta é uma realidade dos números, entre aspas, da estatística. Portanto, os grupos carismáticos, quer os grupos de renovamento, quer os grupos pentecostais, né, de outras realidades eclesiais, são os grupos que mais crescem na Igreja. Porquê? Porque são atrativos, continuam a exercer muita atração. Quem exerce? O Espírito Santo, evidentemente, mas no modo e na dinâmica como os grupos se apresentam. E depois dizemos assim: mas também são aqueles que perdem mais pessoas. Pois perdem,
Quando não respondem ou quando as pessoas vêm à procura de algo que depois os grupos não têm só para lhes dar, têm mais para lhes dar, mas elas só estão interessadas em alguma coisa, não é? E ainda anda muita gente a dar para este peditório, assim, tu se vês aqui tens uma cura e uma libertação. Mas às vezes as curas e as libertações não vão ao encontro daquilo que as pessoas estavam à espera. Querem algo e as pessoas imediato, vão-se embora. Ou... As pessoas vão-se embora, portanto, não é? Nós não podemos prometer o que não podemos dar. E aquilo que nós podemos dar é uma experiência profunda de vida no Espírito Santo. Que passará, assim o Senhor o queira e não nós, ou a nossa pseudo-força, ou a nossa pseudo-capacidade para fazer milagres na vida das pessoas. Anda aí muita gente com muitos galões e que não tem capacidade para nada, e enquanto não perceber que precisa ser mais humilde, não faz nada. Portanto, é o Espírito Santo que pode fazer através de nós. Portanto, e as respostas que nós damos às pessoas, não é? Se não forem de encontro àquilo que elas querem, de facto elas não permanecem. Porquê? Porque não encontraram o Espírito Santo. Encontraram-nos foi a nós. E foram embora, porque não nos queriam a nós, queriam o Espírito Santo, queriam a força da vida de Deus em si. E, portanto, os grupos de oração têm que viver uma constante renovação, numa constante busca do Espírito e da sua identidade, para poderem dar uma resposta terna, amorosa, cuidadosa com aqueles que se aproximam. E como é que está organizado ou implementado o movimento em Portugal? Quem faz parte da equipa nacional? Pronto, neste momento eu fui nomeado em novembro passado de novo durante mais um mandato assistente nacional do renovamento. Há pouco tempo realizaram-se eleições para a equipa de serviço nacional. Estamos à espera da sua homologação pela parte da Conferência Episcopal. Renovamos os nossos estatutos também, porque precisamos, lá está, com estas novas dinâmicas do renovamento que o Papa quer implementar em Portugal e no mundo. Portanto, precisamos de estruturar minimamente o caminho do renovamento. Porquê? Não por gostarmos de estruturas ou por gostarmos de normas, mas para nos sentirmos em comunhão e estarmos em comunhão. Porque não há renovamento carismático católico fora da comunhão com a Igreja. Sim. E a comunhão com a Igreja faz-se onde? Com os nossos bispos. Porquê? Porque pelos nossos bispos se faz ao Colégio Apostólico e se faz ao Papa, e na tradição da Igreja se faz à essência do renovamento. Padre Nuno, em que é que consiste esta celebração de Pentecostes? Que tem toda uma ligação com o movimento. A cultura de Pentecostes, celebrar Pentecostes, acima de tudo, há de significar nós celebrarmos aquilo que Pentecostes faz nos discípulos reunidos. Nós às vezes dizemos assim, os discípulos, quando desceram as línguas de fogo, o momento de Pentecostes, que vem narrado, os discípulos estavam reunidos, alguns até vão mais longe, estavam cheios de medo, depois veio o Espírito Santo e eles ficaram todos libertos dos seus medos. Mas estavam reunidos, mas estavam em oração, mas estavam lado a lado. E por isso é que o Espírito Santo veio. E a partir daí, com medo ou sem medo, não interessa os sentimentos, eles estavam juntos e estavam lá. E a partir daí eles foram capazes de deixar para trás muitos pensamentos, deixar para trás muitas confusões e começarem a dizer Jesus ressuscitado. Portanto, fazer a experiência de Pentecostes, fazer a experiência do renovamento, há de ser, acima de tudo, fazer a experiência da alegria. E nós dizemos assim, e neste tempo e nesta hora, como é que nós vamos fazer a experiência da alegria? Há de ser fazer a experiência da esperança. Como é que vamos fazer a experiência da esperança? Nós estamos em guerra, nós estamos cheios de violências, nós estamos cheios de confusões. Como é que nós fazemos a experiência da alegria e da esperança? Lá está. É voltando ao mais profundo de nós mesmos. É sentirmos-nos unidos uns aos outros e dizer, olha, Senhor, visita o meu coração, dá-me a tua paz para eu poder continuar a ser anunciador da tua paz. E onde começa a tua paz? Em mim. E como posso ser agente da tua paz? Começando eu, com gestos de amizade, com gestos de paz, com gestos de ternura pelos irmãos que estão perto de mim. Isto é a experiência de Pentecostes. Lá está, atualizada a cada momento da nossa história. Dizer assim, vão ser chamas de fogo para nós falarmos diversos. Não, a linguagem que nós temos de falar agora
A língua nova que nós temos que falar, ou renovada que temos que falar, é a linguagem da alegria, é a linguagem da esperança, é a linguagem que vivifique tantas pessoas. Se calhar as que estão em nossa casa a ouvir-nos hoje, não é? Que estão sozinhas, que estão tristes, que estão abandonadas, que estão a sofrer, que estão doentes e que não têm ninguém. Primeiro que as visite, que lhes leve uma palavra de alento, que lhes leve uma palavra de dinâmica, que lhes leve uma palavra do amor de Deus, que de facto continua a querer visitá-las. E a dizer-lhe, olha, estás viva, estás aqui, renova a tua vida, transforma o teu coração, porque eu estou aqui para te acarinhar, para te aconchegar e para te dar alento. Objetivamente, fazer a experiência de Pentecostes neste momento é isto. E nos grupos de oração também é fazer essa experiência, Claro. não é? Experiência de Pentecostes, mesmo a realidade bíblica, não é? Em que os discípulos estavam reunidos e Jesus só aparece, ou o Espírito Santo só se manifesta porque eles estavam em comunhão, não é? Eles estão em comunhão, porque eles estão reunidos. Não estão todos, como é dizer, não estão todos de acordo. Ou não temos de estar todos de acordo. Não, ou há não uns que não acreditam muito. Claro, há uns que estão temerosos, há outros que estão... É nesta realidade Exatamente. da nossa diferença que o Senhor vem. E nos mas compreende, juntos, não é? Mas com vontade. Mas com, no fundo, ansiosos. Ansiosos, constantemente ansiosos. Numa ânsia, uma sede que não se apaga. Uma sede que não se apaga. E enquanto nós sentirmos esta sede, a vida da graça vai acontecer em nós. Porque, lá está, nós temos sede de Deus e temos mesmo. E Deus tem sede de nós e Deus quer, e Deus deseja também esta sede nossa para Ele se poder manifestar e revelar cada vez mais a cada um de nós. E isto é a verdade que nós precisamos transmitir e de viver. Mas se calhar, lá está, transmitir é mais fácil que viver. Padre Nuno, é um facto que o renovamento carismático católico também tem as suas raízes aqui em Fátima, não é? A realidade deste movimento também começou a surgir em Portugal, aqui em Fátima. É isso? Exatamente. Portanto, depois do início do renovamento, digamos assim, lá está, nos meios universitários dos Estados Unidos, depois do incremento que o Concílio Vaticano II veio dar ao renovamento, o renovamento surge em Portugal, podemos dizer assim, a primeira reunião do renovamento em Portugal foi exatamente aqui em Fátima, em novembro de 1974. E depois de ser aqui em Fátima, então, já agora, honra seja feita ao Padre José Lapa, que vindo de Roma, missionário do Espírito Santo, vindo de Roma entusiasmado com aquilo que estava a assistir e com a experiência do Espírito Santo nele próprio, e como ele foi tão importante depois e decisivo na implementação do renovamento em Portugal, então reuniu aqui em Fátima com um grupo de pessoas e depois continuou o seu trabalho em Lisboa, onde surgiram depois alguns grupos e depois foi-se estendendo pelo país fora. Sendo que a realidade do renovamento hoje, lá está, não está ainda em todas as dioceses do nosso país, mas está em quase todas e com uma excelente presença. E qual é... É um caminho a continuar. Qual é a sua própria experiência não só como agora, não é? Está responsável, mas como simples O que é que o renovamento fez em mim? Exato. O que é que o renovamento significou para mim, não é? Sim, qual a sua experiência? Isto é muito bonito nós estarmos a liderar e a dizer umas coisas para as pessoas, não é? Sim. É isso. E fez coisas muito interessantes. Primeiro, fez-me descobrir a minha ignorância, não é? E às vezes aquelas nossas primeiras imagens ou impressões, como às vezes estão tão erradas sobre o caminho da Igreja e o caminho quer do renovamento, quer dos outros movimentos, quer das outras histórias de vida e de amor que o Espírito Santo foi fazendo acontecer na Igreja e que chegam a tantos corações, chegam a tantas pessoas e transformam a vida das pessoas. E eu também fui transformado pelo renovamento, porque tive que aprender que no meu coração, na minha espiritualidade de sacerdote, que estava vinculada a determinados princípios orientadores, cabem muitas mais coisas, cabem muitas mais ideias, cabem muitos mais pensamentos, cabem muitas mais formas de rezar, de orar, de exprimir
de exprimir a minha sensibilidade e de exprimir a minha paixão, de exprimir o meu amor por Deus. Cabem mais formas de aprender o silêncio, que é um caminho que o renovamento já faz, tem que continuar a fazer de um modo muito intenso, porque a arte do silêncio é de facto a grande possibilidade do Espírito Santo atuar em nós. E às vezes falamos, cantamos, rezamos, louvamos, e o Espírito Santo, sim, mas não damos espaço para que Ele nos tocasse, para que Ele falasse ao nosso coração, para que Ele tomasse um bocadinho de posse de nós, se apropriasse do nosso ser. Não demos. Precisamos de calar, precisamos de fazer silêncio para que isso aconteça. Quer dizer assim, olha, Nuno, se calhar precisas de ser criativo, de ser emotivo, de estar próximo das pessoas, de inventar novos processos para chegar àqueles que estão mais tristes e mais abandonados, de recriar dentro de ti, não é? Na força do Espírito, novas formas de te aproximar das pessoas. Objetivamente foi isto. E é isto, e continua a ser isto. Padre Nuno, muito obrigado pela sua presença, muito obrigada por este tempo. E Deus abençoe também nessa missão. E a vossa missão imensa, que é ter este lugar tão importante de transmissão e vinculação das pessoas à fé. Obrigada. Assim que está desse lado, já sabe que pode adquirir também alguns produtos na nossa loja sobre este movimento da nossa Igreja, sobre o renovamento carismático católico, sobre a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, para isso, podemos sugerir aqui para si alguns livros do Márcio Mendes, que é missionário da nossa comunidade Canção Nova, a Oração em Línguas, se quiser saber mais sobre a oração em línguas. Também A Vida no Poder do Espírito Santo. Depois, um livro também do Padre Marlon Múcio, Orações ao Espírito Santo. Também do nosso fundador, Monsenhor Jonas Habib, sugerimos 2 livros, um deles O Reinflama ao Carisma e o outro Pentecostes Hoje. Também um outro livro com o título A Intercessão no Renovamento Carismático Católico, de Maria Lúcia Viana, ou então também o livro do Padre Alírio Pedrini, Saiba Participar de Grupos Carismáticos. E deixamos ainda outros 3 livros, O Renovamento Carismático Católico, Orientações Teológicas e Pastorais, também Reflexões sobre o Renovamento Carismático Católico, do Cardeal Paulo Joseph Cortes, ou então Como o Novo Pentecostes, História e Testemunhos do Início do Renovamento Carismático Católico, de Patty Gallagher Mansfield. Muito obrigada por ter estado connosco, por ter estado desse lado, por nos ajudar nesta obra de evangelização, seja com a sua doação, seja com a sua oração. O que importa é que ajuda, e isso é que nos faz continuar a chegar mais longe. Muito obrigada, até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.